Olá, divas e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. E hoje nós vamos adentrar ao estranho mundo das famílias alheias. Porque o que parece às vezes muito convencional pra gente dentro de casa, com a nossa família, para os olhos aí de outros, pode ser muito estranho. Ou o contrário, na verdade, né? A gente vai visitar a casa de alguém e acontecem coisas ali naquela família que a gente acha esquisito, mas pra eles é normal. Não foi exatamente isso que eu disse? Não, você disse o contrário. Você disse que às vezes da nossa casa acontecem coisas que podem ser normais pra gente, mas aos olhos dos outros são estranhas, entendeu? Você disse o contrário. De certo modo. Tem dois pontos de vista. O também ponto. a pessoa acharia estranho. Sim. É que o post mesmo é sobre a gente ir na casa de alguém e achar estranho o comportamento do outro, entendeu? Mas também é válido. Não é a mesma coisa, não? Não é a mesma coisa. Não é, porque na verdade a gente vai contar aqui o que você achou estranho na casa dos outros, Isso, né? Entendi. Óbvio que pode ser o contrário, porque é a sua casa, a sua família, mas na verdade é o ponto de vista da gente achar esquisito, né? Entendi. Não é isso? Acho que sim, então. É que no post tava isso, Aham. né? Qual é a coisa mais esquisita que você já viu em outras famílias fazerem e aceitarem como totalmente normal? Inclusive, a gente pegou esse tweet aqui da Debs Mulher de Militar e a gente retweetou porque a gente amou esse tema. E acho que todos nós temos um pouco dessa lembrança, assim, de visitar a casa de um amiguinho, de um coleguinha. Ou até mesmo hoje em dia, da gente ir na casa de alguém e ali acontecerem coisas que pras pessoas são normais, mas pra gente soa meio estranho, né? Deu pra entender? E aí, às vezes, também é aquilo. Aí, que acho que entra o oposto, então, né? Às vezes você vai ler algo de alguém falando que, acho estranho isso da casa da pessoa. Mas você pensa, nossa, mas na minha também é assim. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo em algumas dessas postagens que as pessoas repostaram, né? Falando tipo, Então você se identificou pelo outro lado. Um exemplo assim que eu vi, por exemplo, um exemplo que eu vi foi de uma pessoa falando que ela achava estranho quando os filhos pediam bênção. Não, chamava o pai, a mãe e o pai de senhor ou senhora, e também pediam bênção, né? Eu, na minha casa, e até hoje, a gente é acostumado a chamar o meu pai e minha mãe Mas de pede senhores e bênção na sua senhoras. casa? Lá na casa da sua mãe pede bênção ou não? Então, senhor e senhora a gente sempre pede. Pra mim é super normal. Sou acostumado com isso. E a bênção eu não peço pra minha mãe e pro meu pai. A gente cresceu sem pedir isso pro meu pai. Porém, pros meus avós, né? O meu avô e minha avó que eu conheci, a gente sempre pedia a bênção. Todas as vezes que a gente encontrava eles, tinha que cumprimentar aí a bênção, avó. E ele, Deus te abençoe. Então, no meu caso, a minha criação já foi diferente da sua também. A gente nunca chamou meu pai e minha mãe de senhor e senhora. A gente nunca foi criado em cima disso, assim. De chamar meus pais de senhor e senhora, sabe? Então, pra mim é uma coisa que eu estranho também. Quando eu ouço alguém falando, senhor, a senhora e tal. Eu lembro que quando a gente era menor, assim, meus primos chamavam minha tia de senhora. E eu achava estranho, porque eu não chamava minha mãe e meu pai de senhor e senhora. Você chamava só de mãe. Chama mãe, você. A gente não tem esse costume, sabe? Sim. Então eu achava estranho. Você quando achava estranho, então? Eu achava estranho também quando amigos meus chamavam a mãe de mamãe. Ai, mamãe, o papai. Mamãe, Ai, porque o papai não sei o que lá, a mamãe. E aí eu achava estranho, assim, porque pra mim era. Não, sabe, não foi assim que eu fui criado, né? Eu já achava estranho as pessoas não chamarem de senhor e senhora. Eu ficava, nossa, mas que falta de respeito, tá chamando de senhor e senhora. Então, é da criação, gente. Eu tinha um amigo, assim, de infância, que na família deles, eles eram acostumados a se cumprimentar com selinho. Todos eles. O pai dele dava selinho nele, a mãe dele dava selinho nele. Tem várias problemáticas em cima disso, assim. O povo disserta vários textos sobre isso. Tem muita gente que levanta mil coisas e tal, né? Mas, assim, é um hábito que eu vi outras famílias. Já deu polêmica, inclusive, com a Glória Pires, né? Que acho que ela deu selinho na filha dela e as pessoas ficaram, nossa e tal. Mas eu já tinha visto isso antes, então pra mim não foi tão chocante assim. Tipo, entendi. Tem gente que se cumprimenta com selinho. No fim, acho que a maldade está mais na cabeça de quem, né? Já que é apenas Tem culturas, né, que tem o selinho ali como coisa. Cada família tem seu comportamento, né? Sua criação. Gente, eu
acho que esse foi um dos posts que a gente fez, óbvio, a gente retweetou aqui, né, desse Twitter que eu falei. Mas eu acho que é um dos temas do podcast, desde a criação desse podcast, que teve mais respostas aqui. A gente tem quase 1000 respostas no Twitter a respeito desse assunto. Acho que muitos de vocês se identificaram aí, ou vocês são a família estranha que todo mundo acha estranho e pra vocês é normal, ou vocês presenciaram alguma situação que vocês acharam estranho na casa de alguém. Antes de começar a ler os casos de vocês, que são incríveis e ótimos que vocês mandaram, lembra aí, gente, de seguir nossas redes sociais, @divadepressão, no X, né, no Twitter e também no Instagram. E nós temos o Instagram do podcast, que é Podcast Diva da Diva, sem acento, Podcast Diva da Diva. Lembrando que a gente solta os episódios aqui nas plataformas de áudio gratuitamente toda sexta-feira, virando meia-noite já. Deu meia-noite, o episódio já está no ar, tá? Mas toda sexta ao longo do dia e toda segunda a gente tem episódios extras para apoiadores lá pelo Apoia-se, tá? É só assinar, custa R$10 por mês. A gente solta um na sexta, um na segunda. E na Aurelo a gente tem disponível somente o episódio de sexta para apoiadores por enquanto. Então, para apoiadores aí, ó, são 2 episódios, né, por mês. Um por 10, 2 por 17. Vai lá apoiar a gente, vai conhecer nosso trabalho lá também, que lá a gente ouve os áudios de vocês, dá conselhos, lê as histórias, desabafos de vocês. É bem legal. Vamos começar a ler as histórias, Fi? Sim, só aproveitando para lembrar também que no YouTube agora os episódios também estão lá presentes, são postados também toda sexta. Ele É entra lá também. verdade. Então, se você quiser ouvir pelo YouTube, você também tem essa possibilidade. Tá valendo, gente. Inclusive, até conversei com o Eduardo da gente também pra gente trazer aqui os comentários também do YouTube, né? Assim como a gente leu do Spotify, que vocês deixam. Hoje, a partir de hoje, né? Nos episódios, o Eduardo vai ler o do Spotify e eu leio lá do YouTube, porque tem gente que comentou umas coisas legais, assim. Importante, gente, no final de cada episódio a gente lê os comentários do episódio anterior. E você que está ouvindo aí já pode deixar seu comentário aqui embaixo, pra na semana que vem a gente ler também, tá bom? E você não lembra de nenhum hábito que os outros achavam? Isso eu lembro. Da família dos outros? Isso eu lembro, assim, de ouvir, ai, mamãe. Eu tinha um amigo de infância que chamava os pais de mamãe e papai. Tinha um primo também que chamava os pais de mamãe e papai. E eu tinha um outro primo que chamava de senhor e senhora. Isso é o que eu lembro de cabeça, assim, até lendo aqui o que as pessoas mandaram. Mas eu acho que quando você vai na casa, principalmente quando a gente é pequeno, assim, eu acho que hoje em dia a gente não tem tanto essa. Mas quando a gente é pequeno, parece que tudo meio que é novidade, né? Então, quando eu era pequeno e eu ia pra casa dos outros, tudo era um evento, assim, tipo, o gosto da comida era outro, o cheiro da casa. Sempre amei comer na casa dos outros. Sei lá, horário de banho, assim, ai, vai tomar banho, não sei o quê. Tudo isso eram coisas que eu estranhava, porque na minha casa era diferente, sabe? Eu tomava banho em outro horário. Era de outro jeito, hora de dormir, sabe? Então eu sempre achava tudo novidade, assim, né? Quando a gente é criança, fica com essa. A gente repara, né? Pelo menos eu era uma criança reparadeira nesse sentido, sabe? Não só você, mas todo mundo que mandou aqui. Porque normalmente eu acho que. Aliás, normalmente não. Acho que muitos dos casos aqui são justamente de lembranças da infância, né? Que tem mais esse baque, assim, de ver a diferença, né? Ó, o Vinícius Musa comentou uma coisa bem peculiar, por exemplo, ó, que vai aqui muito além de senhor e senhora e de mamãe e papai, tá? Quando criança, comprei umas balas duras, redondas, na venda para dividir com um amigo. Na casa dele, a mãe dele pediu pra ver e falou pra eu jogar fora todas as amarelas. Eu acho que as balas aqui que o Vinícius tá falando é aquelas balas redondinhas que quem cresceu ali, né? Quem é da nossa geração, não sei essa geração nova, mas a nossa geração e a mais antiga cresceram meio traumatizadas porque essa bala engasgava, né? Sim, tinha esse rolê mesmo. Tanto que ela tem até um furinho, né, hoje em dia nessa bala, porque às vezes as crianças se engasgavam. E aí a mãe, né, dessa família aqui tinha uma explicação para esse motivo. Ela disse que desde o dia em que ela sonhou que se engasgava e morria com uma… Ai, os filhos não podiam mais comer a bala. Nenhuma bala amarela entrava na casa dela. Olha que doido. Aí já foi uma pira da mãe que passou pro filho, um trauma da mãe. Não, e era um sonho, né? Nem aconteceu, ai, que doida. Na verdade. Vou ler aqui o corpo de pai, ó. Quando eu tinha 12 anos, fui jogar videogame na casa do meu amigo. De repente, a mãe começou a brigar com ele na minha frente e começou a bater nele com uma Havaianas. Ai, meu Deus. Não. Eu fiquei fingindo que estava jogando e me mexi. E me mexi?
Me mexi? Sei lá, fiquei fingindo que tava… E me mexei. O que é mexei? Então, não entendi. Foi nesse dia que senti pela primeira vez vergonha alheia. A gente… A presenciar a bronca alheia é uma coisa… Porque é isso, a gente também repara no jeito que a pessoa tá levando bronca, né? Tipo, minha mãe não dá bronca assim, sabe? Então é uma coisa… É desagradável, né? É desagradável. Qualquer treta familiar, quando você está presente, você fica, né, sala de visita, você fica meio… Ai, meu Deus, o que é que eu faço agora, né? Seja bronca, seja, né… Aqui foi chineladas, né? Então… Tem muitos pais que eram daqueles de, em casa a gente conversa, depois a gente resolve, aí depois aconteciam as coisas. Um grande clássico. Mas eu já presenciei horrores, já meus amigos levando bronca, e acho que meus amigos presenciavam também minha mãe me dando bronca assim, tá? Lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, acho que eu já contei pra você, amor, uma vez. Tinha uma vizinha que morava na frente de casa, que ela tinha um marido policial. Ele era super bonitão, assim, gente. Um marido policial, todo bonito, fortão, assim, tal, todo em forma. E eu era adolescente, assim, pré-adolescente. E eu era a pessoa da rua, uma das, né? Que mexia em computador. E aí eles pensam que a gente sabe consertar qualquer coisa. Por a gente mexer no computador, né? Daí ela me chamou um dia pra dar uma olhada num problema que tava tendo no computador dela. Eu subi e ele saiu pelado do banho. O cara saiu pelado do banho, me deu oi, tudo, me cumprimentou e pelado. Tem família. E aí eu achei isso bem constrangedor e esquisito, assim, sabe? Mas tem gente que tem esse hábito, né, de sair pelado. Sair pelado. Assim, né, a vida te leva a lugares, gente, por exemplo, nossos pais vão envelhecer, às vezes a gente vai precisar trocar nossos pais, dar banhos nos nossos pais. Na verdade, se fosse algo mais até… comum, entre aspas, né? Talvez até facilitaria, porque chega uma idade que aí isso vai acontecer. E aí a gente vai ter que lidar com isso, entendeu? Vai ser aquela coisa de, ai meu Deus, que vergonha. Então. Mas aí, nesse caso em específico, você nem era da família, né? Então… Nossa, eu achei assim, bem desagradável. Mas aconteceu, eu fui lembrando. Vou ler a Gabs aqui, ó. Quando eu tinha 8, 9 anos, muitas crianças frequentavam a casa dessa minha amiga. Porque ela e o irmão tinham videogame e tal. Um clássico também, se reunir na casa do amigo que tem videogame, né? Juro, papo de 6 crianças na sala e do nada a mãe deles passava de sutiã ou sem nada na parte de cima. Peitos, e eu ficava… Aí ela mandou um monte de interrogação. E ela ainda cumprimentava a gente. Olha, gente, você vê que esse hábito aí é meio… Gente, a família… Sabe, a mãe do seu amigo passar com o peito de fora? É esquisito, né? Em casa a gente não tinha muito esse hábito não, né? Quando comecei a namorar, fui dormir na casa da minha sogra. Ela quase não ficava lá. Então levei várias coisas, inclusive pano de prato. Amei. Meu boy disse, vai virar pano de chão. Achei exagerado. Uma semana depois, meu único pano de prato estava no chão, todo imundo. Então foi uma desfeita que fizeram com você. Hoje, alguns anos depois, a situação já mudou. E agora tem pano de chão pro chão. No caso, às vezes, era uma coisa meio que… Era uma prática mesmo dela em casa. Todo pano ali antigo vira pano de chão. Lá em casa era meio assim. Quando o pano já tava já mais desgastado, né? Eu achava que isso era um comportamento familiar natural até, assim. Camisa. Talvez o que chocou ela é, tipo, pegar o que ela levou e se transformar ali no pano de chão. Talvez tenha sido isso, sabe? Sem aviso prévio. Olha, eu vou ler o da Nájila aqui. Muita gente presenciou pessoas peladas, tá? A família do meu namorado costuma andar com pouca roupa pela casa. Até hoje tenho traumas. Uma vez o tio dele apareceu pelado e eu fiquei morrendo de vergonha. Meu namorado também acha estranho. E aí já vou emendar outra aqui, ó. Tem família que também tem esse costume aqui, ó. O Gelo mandou. Na casa da Lola, aí ele marcou a arroba da amiga aqui, Lola Baus. Amei, que ele já nem deixou mentir, já marcou a pessoa. A atividade em família é jogar League of Legends. Todo mundo da família joga. Até a irmã de 7 aninhos. Coitada, tão nova, já influenciada a entrar nesse mundo. Lá, você fica de castigo se não vence uma partida. Nunca vi algo igual. Bizarro. Tem famílias que tem essa coisa de jogar todo mundo junto, né? Gente. Nossa, minha família nunca teve isso. Tem essas famílias
de reunir pra noite do jogo e tal, né? Eu também, na minha adolescência, até meus irmãos faziam isso um pouco, assim, de se juntar pra jogar jogo de tabuleiro e tal. Mas nunca foi um hábito realmente da nossa família também, de parar ali pra jogar um monte de coisa, baralho, dominó, essas coisas. Era uma coisa que acontecia de vez em quando, mas tem gente que tem essas coisas que é a forma de divertir da família, né? Assim, Sim, tipo, é um momento sim. que tá todo mundo junto, né? Acho que a gente, lá em casa, a gente ia nos clássicos, assim, que é tipo, ai, novela. Todo mundo se reúne pra assistir, Certo. tá ali junto. Certo. No máximo que tinha de diferencial na minha família, eu acho, era que sábado à noite, a gente sempre, eu e meus pais ali normalmente, meus irmãos também às vezes de vez em quando, mas eles eram mais saideiros. A gente sempre parava à noite pra fazer um bolo. Então era sábado à noite, que era o bolo era pro outro dia domingo, né? A gente sempre parava, aí pegava as massas, pegava os ovos, aí fazia lá o bolo, esperava assar, aí depois ia assistir a novela, e aí no outro dia sempre tinha bolo lá. Mas é domingo um de hábito manhã. que se alguém visse de fora, eu não acho que achariam estranho. Acho que não. Entendeu? Acho que não achar. Não sei se todo mundo para no sábado à noite pra mas fazer não bolo é com uma seus coisa pais. estranha. Isso não Sim. chega a ser estranho, eu acho, sabe? Não sei se chega a ser, mas. Aos olhos alheios, Mas não sei né? se todo mundo faz, entendeu? Sim, não, acho que não. Acho que é bem pontual, assim. Por exemplo, ó, a C mandou aqui. Na casa da minha amiga não tem lixo em nenhum dos banheiros. Nossa. Toda vez que eu vou usar, fico perdidinha porque não tenho o costume de dar descarga no papel e penso que vai entupir a privada. Então, é que isso vai um pouco além também, né? Porque lá nas gringas eles também não tem, né? Tem o lixinho, mas é pra jogar outras coisas. Aham. Mas aí dizem que lá eles têm um sistema do encanamento que Que é aguenta pra isso, né? coisas mais pesadas. E aqui no Brasil o sistema é um pouco pequeno e o papel não vai. Mas eu vi esses dias as pessoas reclamando, falando que pode sim jogar. Mas eu vou confiar, gente. Eu também cresci com esse hábito de não jogar. Eu fui criado com lixo no banheiro, então aqui em casa tem que ter lixo no banheiro, sabe? Eu fico meio assim de jogar, porque eu sempre acho que vai Então, entupir. eu também prefiro não arriscar. E não sei se foram as experiências de entupimento que já tive durante a vida, que às vezes entupia, era um caos lá em casa, enfiar mangueira e não sei o que. Então eu prefiro não arriscar. Então, ó, o Felipe mandou super curto, mas super também assim, olha, a gente tava falando sobre isso esses dias, amor. Eu tive um amigo que chamava a mãe pelo nome. Gente. Um clássico. Aliás, não é um clássico. Mas é que a gente tá acostumada, por exemplo, a Ana Cardoso, gente, a blogueira Ana Cardoso. Ela chama a mãe dela de Cris. Que é o nome da Cris, da Cristiane, sei lá, a mãe dela, né? A Ná chama a mãe dela de Cris. E se você cai no canal dela por acaso, você vai estranhar. Ai, mas quem que é a Cris? Quem que é a Cris? E a Cris é a mãe da Ná. Às vezes, ela fez a tour pela casa nova dela, né? Se eu não me engano, tem momentos que ela fala assim, ai, quem escolheu isso aqui foi a minha mãe, né, Cris? Porque ela tá lá junto. Então ela até cita a mãe, mas ela vai se direcionar e falar, né, Cris? Ela não chama de mãe. Então, é isso. Mas é um hábito muito da família, né? Acho que o irmão dela também é assim. Não sei se ele já apareceu em vídeo falando assim também. Então, mas eu acho que, não sei se foi pessoalmente e tal, mas eu já vi ela chamar de mãe também. Sim. Eu já vi ela falar, ô mãe, não sei, eu já vi. Eu lembro que eu até me atentei a isso, assim. Mas realmente é uma coisa que acho que pouquíssimas pessoas fazem. Sim. É estranho mesmo quando a gente ouve, mas é uma coisa também da criação, gente, assim, né? Eu sou acostumado a chamar de mãe e pai. Pra mim é isso. Mas eu sei que tem gente que prefere, às vezes, chamar pelo nome. Tinha um amigo também que a família dele se chamava mais pelo nome também. E aí, como eu chamava de senhor e senhora, então eu ainda ficava mais chocado também. Isso me dava um choque, eu lembro, assim. Então. Olha, Flávia. Fui no velório do pai de uma amiga minha, na casa. Aqueles velórios em casa, né? Que era uma coisa que tinha mais antigamente, assim, né? Que o velório não era às vezes no cemitério, era na casa da pessoa. Acho que eu já cheguei aí em velórios na casa das pessoas. Você já chegou aí? Eu acho que eu nunca… Muito se fala na minha família sobre isso, que era um costume antigo, mas eu acho que eu nunca fui. Você nunca chegou, né? Ou se eu fui, eu era muito pequeno e não lembro. A Flávia continua. Corpo no meio da sala, a família chorando e fazendo sushi e bolinho de arroz para os convidados. Passou a noite assim.
Me restou ir ajudar a enrolar os bolinhos, né? Flávia, eu acho que velório é uma coisa também que se julga muito, né? Aconteceu aí o velório da Preta Gil. Cada um tem um costume, né, gente? E as pessoas estavam julgando horrores, porque as pessoas foram lá tirar foto. Ou a Janja riu na hora que viu a Preta Gil no caixão. Eu acho que velório é uma coisa que cada um lida da morte de uma maneira, né? Até falamos aí no Jornal da Diva, que ainda vai pro ar, né? Ainda vai pro ar, não vai sair, né? Hoje é sexta, então sai hoje. Então sai hoje. Que velório, assim, pelo menos na minha visão e as experiências que eu tive, são momentos ali que você chora. Aí depois você vai conversar com alguém lembra alguma coisa da pessoa, aí você ri. Aí depois você vê de novo alguém chorando, você chora de novo. Aí você vai comer alguma coisa, porque às vezes tem uma coisinha pra comer. Aí às vezes você tá falando de um outro assunto. Então são muitas coisas ali acontecendo às vezes, né? E até acho que ajuda a livrar um pouco do luto ali, talvez, né? Dessa sensação de tristeza. E guardar outros momentos da pessoa ali, né? Então isso até o hábito da comida eu não acho estranho, porque acho que também é no fim se torna uma reunião triste, mas uma reunião de pessoas, né? Você falou de comida, lembrei de um outro caso também. Na minha casa, desde quando eu sou muito pequeno, e até hoje também é assim, na casa da minha mãe, no caso. Toda vez que chega alguém, uma visita, a gente sempre oferece alguma coisa pra comer. Ou almoço, ou tomar café da tarde, sempre tem. Só que eu já fui em casas de amigos que não era oferecido nada, e eu achava isso estranho. Eu achava isso muito estranho, da pessoa não oferecer uma água, uma bolacha. Muito, muito, muito esquisito. Muito. Eu também acho, gente. Só que na minha casa, é um costume que a gente tem, né? Tipo, da pessoa… Quando eu era, não sei como que era na sua casa, mas quando eu era pequeno, as pessoas chegavam muito sem avisar na casa da minha mãe. Normal, né? Porque não tinha… Não se avisava, eu vou na sua casa. Assim, não. Vou na… Sei lá, de tarde minhas tias batiam lá, minha avó batia lá, entendeu? Tinha isso quando a gente era pequeno, sabe? Sim. Aí minha mãe corria, comprava pão e fazia o caralho todo. Só que eu já fui em casas de pessoas que não se oferecia nada. E pra mim isso soava muito estranho, entendeu? Eu também. Da pessoa não comprar nada pra você comer, sabe? Eu acho também esquisito, não tem um… E até hoje eu acho meio estranho, tá? Não vou nem mentir. Mantemos o hábito aqui do cafezão em casa, porque a gente vem de famílias assim, do cafezão que vai buscar. E eu sempre tô querendo agradar. Eu também tenho esse hábito. E acho esquisito também. Mas é isso que assim, não é uma unanimidade, obviamente. Mas eu já fui na casa, né, de amigos muito humildes, que eu cresci, né? Às vezes mais humildes até do que eu cresci. E lá sempre tinha uma bolachinha. E já fui na casa de pessoas, né, amigos que tinham uma vida ali um pouco melhor. E lá não se oferecia nada. Então é meio pra você ver, né? Esquisito, né? É uma coisa meio estranha. Enfim. Hello Kitty. Pra mim é muito bizarro a família que fala palavrão. Se xingam, e principalmente crianças falando isso. Acho horrível criança e pais usando xingamentos pra se referirem uns aos outros. Aqui em casa sempre foi proibido. Agora que sou adolescente, minha mãe fala. Mas eu ainda sou proibida. Famílias que boca suja, né? Famílias Qual o nome? Hello Kitty. Hello Kitty, eu te entendo completamente. O Fih, ele tinha aí. Hoje em dia você não tem tanto mais, né? Você já teve mais, eu acho. Eu já tive mais, mas ainda é algo que eu não consigo também falar muito. Porque eu também cresci numa casa onde era terminantemente… É engraçado, assim, que não era até proibido, assim. Mas é que meus pais não falavam. Até quando brigavam com a gente, não lembro dos xingamentos, né? Me batiam, né? Mas xingar, nunca xingaram. Então eu cresci meio que nisso. Tanto que começaram a namorar com o Eduardo, pra mim foi um pouco chocante. Acho que a gente até já brigou por isso, num começo de relacionamento. Acho que aconteceu uma vez. Que você e a Márcia ficavam xingando e eu ficava… Caraca. Ele ficou esquisito, assim, ele fechou a cara, gente. E a gente ficou… a gente, né, na época, a gente tinha uma amiga que andava muito com a gente. E… Ai, que saudade da Márcia, inclusive. Aí a gente… beijo, Márcia. Começou a se xingar e falar um monte de palavrão. Desse jeito que a gente brinca, assim, né, de vez em quando. E aí ele fechou a cara, assim, tipo… Ele não gostou, gente. Eu não gostei, que a gente ficou se xingando. Eu ficava assim, constrangido. Até hoje depende… Não, hoje acho que amenizou um pouco. Mas não tenho e não consigo com meus pais ali, com meus irmãos, ficar falando palavrão. Não me sinto muito bem. Então pra mim é meio que normal também. Na sua já… Não, na minha a gente nunca foi tão boca suja. Mas aí com o tempo, né, a vida vai trazendo
uns palavreados aí, né? Acho que também tem esse fator, né? Às Ai, vezes os meu pais têm Deus. medo de incentivar os filhos, né? A ficar falando, né? Mas depois que já cresceu, vai fazer o quê, né? A, Cam... a Cami, uma vez estava no centro e fui na casa de uma amiga que morava perto pra ir no banheiro rapidinho. Quando saí do banheiro, ela e a mãe estavam se pegando no murro. Meu Deus! Ai, gente, não. Não é pra tanto, né? Se pegando no murro é babado, não né? precisa. Felipe, eu tinha 20 anos de idade. Fui convidado por uma amiga a passar o domingo na casa dos pais dela pra participar de um churrasco. Chegando lá, eu já estranhei cada um tomando do refrigerante que trouxe, pois não podia comer ou beber nada que não fosse você que tivesse comprado. Gente, às vezes esse hábito vem aí de uma treta que já aconteceu nessa família. Que às cada vezes a um gente não- traz o seu, né? Às vezes aconteceu de um dia, ai, todo mundo levou. É. E aí fulano ficou sem tomar um É. bom, só tomou o ruim. E é bem coisa de família ter problema por causa disso, tá, gente? Ah, é porque tal pessoa não traz nenhuma sobremesa. Ah, é porque tal pessoa não faz nenhum arroz. Então vamos fazer desse jeito? Cada um traz o seu, come do seu, bebe do seu. Por isso que eu prefiro nem fazer. Ai, não faça, entendeu? Essas vertentes de amigo secreto, amigo da caneca, do bombom, da Havaianas, é tudo tretas que já deram, porque não gostaram no presente, aí vamos fazer só de uma coisa. Então, às vezes, o hábito vem pra se resolver alguma confusão que já teve no passado. Eu acho estranho também. Poxa, não pode tomar outro refrizinho, né? Nossa. Mas sei que muita gente briga porque não quer tomar determinado refrigerante, só prefere outro. Então também tem isso, entendeu? Então, Fica aí tem essas questões aí, né? Luxa, eu tinha uns 13 anos e tava na casa de uma amiga com mais outras duas amigas. Certo. E o pai dela ia sair e deixou simplesmente 400 ou 500 reais pra gente pedir pizza. Olha! Isso pra mim era surreal. Eu já sabia que eles tinham dinheiro, mas aquilo foi o auge. Ai, Luxa, pelo menos fome você não passou então, né, nesse Então, dia. eu lembro, gente, que uma vez… Nossa, agora vocês estão me desbloqueando. E eu falei pro Fih antes do episódio que eu não tinha nenhuma Não história. lembrava de nada. Mas aí agora vocês falando… Eu falei que você ia lembrar, com certeza. Uma vez eu fui fazer trabalho numa… Ela chamava Regiane, uma menina que estudava comigo no SESI. A gente foi fazer trabalho na casa dela e era engraçado… Primeiro que assim, era muito engraçado a gente se ver fora da escola, porque o SESI tinha uniforme. Então a gente só se via de uniforme. E aí quando a gente se encontrava, a gente via como cada um se vestia. Olha que coisa A besta. vida real. A gente via como que era, né, a vida real. E aí eu lembro que a casa dela era um sobrado bem grandão, assim, eles tinham uma grana. E a gente subiu no andar de cima pra fazer não sei o quê. E eu passei em frente ao banheiro e eu vi que o banheiro dela tinha uma banheira. E nossa, isso pra mim, gente, tipo, falei, nossa, ela tem banheira. Ficou passado. Tipo, eu fiquei passado, porque era uma coisa de rico e tudo mais, lá. E banheiro é caro até hoje, né? Sim. E, gente, eu lembro que isso mexeu tanto comigo, tipo… E tanto que eu tenho a lembrança até hoje de eu passando na porta, assim, e ver uma banheira meio bege, assim, meio creme, assim. Nossa, e olha que coisa idiota, sabe? Tipo, Chocado. sabe? Mas é isso. E aí eu achei estranho. Eu falei, nossa, essa família tem dinheiro, eles têm grana, Sim, sabe? sim. Aí eu ficava com essas coisas na cabeça, assim. Aí dava uma vergonha na casa dos outros fazer trabalho. Ai, morria de vergonha, gente. É porque diferente de ir na casa de um amiguinho, o trabalho, às vezes, da escola, era com alguém que você era amigo na escola. Às vezes você não era um amigo, assim, muito próximo. E aí você tinha que ir na casa da pessoa, aí fica aquela situação que você tá com fome, começa a bater uma fome, aí você não fica assim de usar o banheiro, fica com vergonha, né? Eu era aquela criança que é assim, né? Me ofereciam comida, e aí eu negava. Certo, mas você Mas querendo queria. horrores. Aí tinha que oferecer mais uma vez, eu aceitava. E aí depois perguntava se queria mais, aí eu negava mais uma vez. Mas se oferecesse de novo, eu aceitava de novo, tá? Porque eu lembro que uma coisa que me chocou referente a dinheiro foi uma vez que a gente saiu, isso já adolescente. A gente saiu do curso da ETEC, que eu fazia, né?
E aí a gente tava com uma amiga nossa que tinha. Não, você nem é, você já era adulto já. E até que eu te namorava, você não era adolescente. Verdade, nem era tão adolescente. Ai, que louca. Assim. Mas mesmo assim me chocou. Nem um hábito de família em si, né? Mas o fato dela ir com a gente no shopping, aí lá no shopping ela começou a sentir frio no shopping. Ela, ai, tô com frio, vou comprar uma blusa ali. Aí ela comprou a blusa e vestiu na hora. E aí a gente ficou, caracas. É, eu sempre achei um hábito diferente também, a pessoa comprar algo e já sair usando. Isso pra mim era muito diferente, assim. Só porque ela tava com frio, ela comprou uma roupa. E virou o assunto nosso por um tempo. Ai, meu Deus. Hailey, simplesmente fui brincar na casa de uma amiguinha da escola. Eu tinha uns 4 ou 5 anos. O pai dela era policial. E nas vezes anteriores estava tudo bem. Até que um dia abro uma gaveta do banheiro, não sei porquê. Ah, você foi futricar, né, Hailey? Quem nunca deu uma futricadinha no banheiro, Então, né? um clássico, né? Fui futricar a gaveta do banheiro e pá! Uma arma de fogo. Meu Deus, amiga. Não mexi. Quando voltei pra casa, minha mãe passou mal. É, esse meu amigo que Que perigo, gente. é muito perigoso. Olha isso. Esse meu amigo que eu falei, citei vários aqui, né? Mas o que chamava a mãe de mamãe e tudo mais, o pai dele tinha uma arma no guarda-roupa e eu lembro que uma vez ele foi lá me mostrar. Gente. Ele pegou no paninho assim, a mão dele tremia assim. Gente, e é nisso que se Que as acontece crianças acidente. porque tem Meu criança, Deus, tem criança que gente. morre sozinha se dando tiro, que mata os outros dando tiro nos outros sem querer. Acidental. Nossa, que perigoso, gente, que perigoso. É. Mila, quem não chama, aqui ó, quem não chama pai e mãe de senhor e senhora? Sou a mais nova de 3 irmãos e já aprendi muito com o erro dos outros. Uma vez meu irmão foi falar uma gíria com o meu pai e meu pai deu um tapa na boca dele, dizendo que ele tinha que tratar meu pai como senhor. Então, eu não tive isso, gente, de ter que chamar meus pais de senhor e senhora, sabe? Não fui criado assim. E lá em casa a gente foi criado assim, mas nunca minha mãe me maltratou por eu não chamar de senhora. Então. Meu pai também não, assim, eles sempre foram pessoas pra isso, né? Eu já levei umas surras na vida, né, gente? De pai e mãe, mas por outros motivos, não por causa disso, né? Até as pessoas embaixo desse comentário estão até questionando, poxa, mas isso adiantou alguma coisa se dar um tapa, tipo… Isso mostra autoridade, mas isso é muito um reflexo ali da época em que vivemos, né? Espero que hoje em dia os pais tenham constatado isso, que no fim a violência não serve pra nada. Apanhar pra mim não mudou nada, entendeu? Então, as coisas, entendeu? Então, Ó, a Gil trouxe uma peculiaridade que é uma coisa bem curiosa também. Cada família acho que tem um jeito, ó. Achava muito estranho que toda casa que eu ia, a família se reunia pra comer juntos na mesa. Na minha casa, cada um comia a hora que quisesse e no cômodo que quisesse. Mas aparentemente minha família que era anormal. De todo mundo se reunir. Realmente, assim, na minha casa já foi de fases mistas, assim. A gente se reunia. Na casa também. Depois tinha épocas que não, tinha épocas que sim. Mas a gente meio que tinha um horário pra jantar, assim. Minha mãe chamava, minha mãe enchia o saco e vem jantar, e vem jantar. Lá em casa também era assim. Mas meus irmãos começaram a trabalhar muito cedo. E aí tinha os horários diferentes. Meu pai também trabalhava. Ficava ali meio meu pai, minha mãe e eu, que era o mais novo e tal, né? Mas tinha essa quebra de idades ali, né? Certo. E eu, adolescente também, eu ia comer assistindo TV. Então eu ia lá pra sala assistir. Também não tive esse hábito, mas tem famílias que é muito tipo, não, tem que ser, né? Tem que ser no horário, todo mundo junto. Certinho. E tem famílias que não, né? Eu acho que a sua família não é tão anormal assim, amigo. Eu acho que tem outros casos aí também de pessoas que não se reúnem, que cada um come no seu horário. Passa a impressão meio de bagunça, assim, né? Mas é que cada um tem um costume, né? É porque pra quem faz a comida normalmente, acho que ela quer ali que, tipo, acabei de fazer, que todo mundo coma, que tá fresquinho, tá gostoso. E pra mãe e pai também, às vezes, né? Acredito eu. O filho, às vezes, não pega com cuidado um arroz e um feijão e suja tudo um fogão, entendeu? Então, aí eu prefiro eu montar aqui um negócio. Tem famílias que têm o hábito… Lá em casa é um hábito que minha mãe meio que
queria se manter, né? Minha mãe sendo muito dona de casa, mas a gente se incomodava, eu e meus irmãos. Que minha mãe sempre queria montar o nosso prato. Não, eu vou montar o prato pra vocês comerem. Entendi. E eu ficava, mãe, não precisa, deixa que eu monto meu prato, não precisa. Era um cuidado dela, né? Era um cuidado dela, muito fofo, mas tipo… Gente, eu amo que montem meu prato. O Eduardo é desse. Não, mas assim… Não é porque eu sou uma pessoa preguiçosa. Se precisar, eu monto, não tem problema. Não é por isso. Mas se a dona Ciducha tá ali falando que vai montar… A minha mãe sempre montou. Sempre achei gostosinho, fofinho. E aqui o Fih sempre monta meu prato também. Dificilmente eu monto, às vezes eu monto e tal. Mas o Fih que monta meu prato também. Você se importa de montar meu prato? Não importa. Só se tá um dia corrido assim e tal, né? Mas você se importa de montar meu pratinho? Não de fazer meu importa TT? Não importa. Oh. Esse é um hábito nosso, né? É um hábito nosso, vida. Gagamelo. Eu já fui na casa de 2 amigos, irmãos, que lá todos iam no banheiro de porta aberta, meu Deus, pra fazer as necessidades, inclusive tomar banho. Um verdadeiro tormento. Nossa, gente, tudo com a porta aberta. Então, complicado, né? Tem gente que não liga de, fulano tá tomando banho e eu vou entrar pra fazer um cocô. Eu não sou desse hábito. Não consigo. Se eu tô tomando meu banho, eu fico lá sozinho. Entendeu? O Fih tem dessas. Eu não ligo de dividir o banho, assim. Esse dia até chamei você, né? Eu tava tomando banho, a gente entrou na banheira junto, tudo, né? Temos que fazer mais isso, é bem gostoso. Sim. Não, se é pra uma vibe banho, ou você entra ali pra escovar os dentes. Agora, um cocô, eu não sei. O cocô, o Fih não consegue. Não sei, eu não me sinto bem. Ai, meu Deus. Como alguém tá cagando ali. Assim, se é uma necessidade, assim, tipo, nossa, preciso, tudo bem, né? Não vamos também, né? Mas imagina você tá na casa dos outros. E aí, aí na casa dos outros não dá, né? Você tem que ter intimidade. Às vezes também é alguém escorregou no banheiro, alguém sofreu um acidente, a família ficou meio traumatizada. Assim como a mãe da bala amarela, tá? A mãe da bala amarela surtada, gente. Olha… Tem muita mensagem de gente sobre gente pelada. Eu tô chocado. Tem muita gente falando. Aqui, ó. Outra aqui falando que foi na casa da amiga e a mãe dela abriu a porta pelada. Tem muito isso, gente. Chocado que esse é um dos casos que mais comentaram. De pessoas peladas. Foi sem querer também, gente? Como que você vai abrir a porta pelada sem querer, Fih? Não, sem saber que a pessoa tava lá. Às vezes você achou que tava o pessoal da família, não sei. Ai, meu Deus. Sanduíche. Pedimos pizza. Sobrou para o dia seguinte. E eles não comeram no café da manhã. Acordei, fui feliz pra mesa sabendo que teria a pizza do dia anterior. E lá estava pão, bolo. Fiquei meio… Mas comi o pão e o bolo feliz e contente. Aqui, ó, o seu hábito da sua família… Porque eu acho normal isso, né? Comer uma pizza. Adoro uma pizza requentada. E às vezes no café da manhã é bom. Mas não é uma coisa muito frequente, toda né? Toda vez que for uma pizza, for comer no café da manhã. Eu prefiro um pão e um bolo, assim, se tiver. Eu acho que aí foi o seu hábito que é diferente ali, né? Da família. Então, acho que é mais isso também. O próximo hábito aqui envolve regras de etiqueta. O Arthur mandou pra gente. Quando ainda estava na escola, ia sempre passar o fim de semana na casa de um amigo. E eles tinham mania de arrotar na mesa. E aí era uma sinfonia. O pai dele e o irmão soltando arroto. E a mãe pedindo desculpas. Fiquei horrorizado. Arthur, na minha casa, gente, quando era adolescente, meus irmãos arrotavam também. Então. E aí todo mundo ria. Tem disso, minha mãe né? brigava, ria. Então eu não sei também, assim, se… Tem algumas culturas, dizem que é normal e até legal você arrotar, que simboliza que, tipo, você gostou da comida e tal, né? Não sei. Estranho, né? Eu acho que eu ficaria mais chocado. Quer dizer… É que o arroto depende também, né? Eu lembro, tem a vivência do meu irmão adolescente, que era ali aquela coisa mais, né… Mas não era tipo que, vamos parar todos pra arrotar. Isso eu acho que é um hábito mesmo. Sim, é uma coisa que ia acontecendo, assim, né? Tem diferença também disso. Ó, o Fabrício Fonseca mandou aqui. Acho que isso deve ser, na verdade, estranho para os outros em relação à minha casa. Mas aqui a gente sempre dividiu as tarefas. Nunca teve isso de coisa de homem e coisa de mulher.
Aí um dia fui com minha irmã pra casa de uma colega dela e todas as meninas foram arrumar a casa pra uma fogueira da noite e eu fui junto. Até que a mãe da menina veio e tomou a vassoura da minha mão e disse que isso não era coisa de homem. E que as mulheres resolviam a bagunça. Minha mãe também ensinou a gente a se ajudar, assim. Minha irmã lavava a louça, eu secava. Eu passava o aspirador pra minha mãe. Minha mãe ensinava a gente a fazer coisas assim. Sim. Apesar de não ser tanto, mas ensinava. Lá em casa, minha mãe… É isso, é por ser porque são 3 meninos, né? Somos 3 meninos, então minha mãe sempre veio muito nisso de que ela que tinha que resolver tudo. E até às vezes a gente queria ajudar. É isso, a gente… Mãe… O mínimo, né? O prato, deixa que a gente monta. Mas ela sempre teve muita dificuldade dessa… De desapegar disso, né? E eu achei… E no futuro, depois eu percebi o quanto isso era péssimo. Porque é isso, depois eu fui morar sozinho com o Eduardo, né? Óbvio que também… Desse tempo pra cá, eu fui me virando ali, né? Sabe? Indo atrás das coisas, né? E tal. Mas se eu tivesse seguido a risca, isso de… não quero aprender nada, não sei limpar uma casa, não sei fazer um arroz, não sei fazer um café… Seria ruim pra mim, né? Então tem hábitos que realmente talvez é melhor a gente não… Porque, poxa… Por exemplo, eu queria que minha mãe tivesse me ensinado a cozinhar. Quando eu era menor. Tipo um básico, eu né? queria. Hoje eu me viro, gente. Assim, eu não gosto, acho terrível, detesto. Mas eu me viro. Hoje tem a panela elétrica de arroz também, que facilita. É com internet também, né? Eu me viro, assim. Mas, pô, eu não sei cozinhar um feijão sozinho, entendeu? Eu não sei fazer isso. E é um básico. É um básico. Né? E assim, gostaria, assim, hoje eu tenho condição, né, de ter uma pessoa que cozinha pra gente, tudo. Mas e se eu não tivesse, sabe? Eu ia ter que me virar. Se eu não fosse casado com o Fih também, como que eu ia fazer se eu morasse sozinho? Ia ter que me virar, entendeu? Então, acho que você fazer sua própria comida é meio que um kit básico de sobrevivência, né? Tipo, é importante. É importante. Mas também tô aqui falando e não sei, gente. Então, também não tenho moral pra falar sobre, sabe? Mas são coisas que é isso, né? Às vezes, os hábitos ali disso, as mulheres que têm que fazer isso. Acaba meio que perpetuando isso, aí o filho não aprende e tal. Mas pra você ver, hoje em dia, eu e meus irmãos sabemos nos virar, fomos atrás. Tinha um irmão que era mais assim, entre aspas, folgadão dentro de casa, né? Ele sempre trabalhou muito, mas em casa não ajudava muito a limpar, nem cozinhar e tal, né? Hoje, né, casado, né? A esposa dele também tem, obviamente, ali um grande rolê nisso. Sabe cozinhar, limpa a casa, cozinha muito bem, inclusive. Então, assim, e aí lá na casa dele, todo mundo sabe fazer. Então ele já passou um novo eu acho hábito importante, gente. Eu acho que, vocês mamães e papais que estão ouvindo, ensina os filhos de vocês a cozinhar, gente. Acho muito importante, porque aí é uma coisa básica mesmo, sabe? Lila, saem de casa e deixam tudo ligado. Luz, ventilador, computador, portas abertas dos quartos, do banheiro e tomam água direto da torneira. A Lila ficou chocada com tudo isso. Passadíssima. Tomar… Eu lembro que eram coisas que minha mãe já não gostava que a gente fizesse, assim. Tomar água da torneira, sabe? Tomar água direto do gargalo da garrafa. Minha mãe brigava com a gente. Lá em casa também. Se abrir a água e tomar direto da garrafa, sabe? Como sempre tivemos filtros de barro em casa, então eu não precisava tomar água da torneira. Já cresci com isso, assim, já mais tranquiluxo. Mas às vezes eu tava com preguiça e tomava da torneira mesmo, gente. Gente, é isso, né? Sai geladinha às vezes, é difícil resistir. O meu quarto, ele ficava fora da casa, assim, né? Ele tipo… Tinha uma parte da casa e meu quarto tinha uma porta e uma entrada. Eu sei bem, né? Porque já frequentei escondido muitos anos aí. E aí, às vezes, eu não pegava água e eu vou sair de casa, sair pra ir lá pra cozinha pegar água. Não, vou tomar da torneira mesmo. Mas, gente, tudo aberto e tudo ligado, aí já não. Assim, hoje em dia, aqui em casa, às vezes eu até deixo uma luzinha no corredor ali, né? Pra deixar, mas assim… Tudo ligado. Complicado, né? Você tá rindo por quê? Porque, enfim, né? Não vou falar mais nada. Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto. Mas você, Eduardo, você também é bem assim. O que ele não se importa de deixar ligado, ele deixa. Tipo o computador. Às vezes ele deixa ligado aqui o computador. Mas o meu computador tem modo de descanso. Mas se você já não vai usar, desliga, entendeu? Sim, é porque eu sento com bastante frequência ali pra resolver coisas. Não sei se você repara. Aí, às vezes,
A TV a gente deixa chuva lá. Às vezes ele não desliga também a chuva, ele deixa na TV. Toda vez que eu levanto, eu já desligo, fi. O Tem computador e a vezes que não, TV. tem vezes que Olha, não. gente, não vou nem entrar nesse detalhe, que eu vou dar na cara dele aqui, tá? Olha, a Marina and the Diamonds é mais um clássico da pessoa ficar pelada. Mas ela contou de um jeito diferente. Foi uma situação engraçada e eu vou ler aqui, tá? Quando era criança, dormi na casa de uma amiga. E quando estávamos indo dormir, a mãe dela entrou no quarto e pediu pra passar um remédio pra hemorroida. Ela abriu a bunda na minha frente e eu só fiquei estática enquanto minha amiga passava o bagulho no cu da mãe dela. É. É complicado, né? Ai, gente, é uma família que se cuida. Uma família que… Sem ver a quem, né? Pra quem? Então… Ai, meu não Deus. sei ali também, né? Na verdade, no fim é sobre cuidados também aí, né? Tipo, eu acho que o que me choca, né? Hoje em dia, tendo mais idade, né? E percebendo que isso, né? Que às vezes a gente vai precisar de outras pessoas pra cuidarem da gente e tal. Isso não me choca tanto. Mas o que me choca é o fato da pessoa não se importar que tem uma outra pessoa ali que às vezes não tá habituada com isso, Então, entendeu? é engraçado, né? Tipo… Porque às vezes ela podia entrar e falar, a amiga dela tá aqui, então vou… Filha, vem cá. Aí vai lá num outro lugar e faz isso. Mas tipo, não, parem tudo. Vou fazer… Isso me dá Quais são os limites, né, gente? Paty GTX uma vez foi convidada para ir na casa da namorada de um amigo. A menina super bonita e tals. Quando eu cheguei na casa dela, ela simplesmente era uma acumuladora. A casa dela fedia a bosta. Ela fez um bolo e a gente ia tomar café. Mas eu tava com nojo de comer qualquer coisa lá dentro. Ai, Paty. Ai, gente, quando… A pior coisa é você ter nojo de comer na casa de alguém e você já tá lá, sabe? Porque pra disfarçar esse nojo é complicado, assim. Já, eu não lembro de uma situação assim, porque eu também sou aquela pessoa que come, né, reboco. Então sempre eu tô… Mas eu lembro uma vez que eu tava num… que eu fui com a minha mãe, acho que era na casa de um parente e tal. E lá alguém da casa fez um café. E aí, acho que se não era uma criança, assim, meio criança, tinha feito café. E aí até a pessoa falou, ai, fulano que fez, né? A criança que fez o café. Certo, então… O café estava horrível. Porque foi uma criança que fez, gente, sabe? Como lidar, entendeu? E tava muito ruim. E aí, isso é um hábito da nossa família, de não falar ou ficar em silêncio. Tudo bem que acho que a maioria das pessoas também não falaria, acredito, né? Mas o hábito vai além ao ponto de eu me sentir na obrigação de tomar muito do café pra não ficar chato a situação e tal. Complicado, né? Bem complicado. Tem muita gente que falou aqui sobre isso também, de comida ruim e tudo mais. Ó, o Saturno, ele comentou aqui também de família andar pelada. Certo. Mas ele trouxe um fator aqui, ó, que ele comentou. No post original, comentei sobre pinico. Tá. E, gente, o meu avô era do pinico. Eu tinha uma avó do pinico também. Ai, gente, eu tenho meio nojo de pinico, tá? Então eu cresci com a imagem do pinico embaixo da cama. Sempre odiei. E eu pensava, uma coisa que eu nunca terei, né? É um pinico. Porque eu não vejo sentido. Obviamente ali, né? Quando a pessoa tem uma idade, não consegue levantar da cama, às vezes ali, né? Faz parte, Faz né? parte, né? O pinico… Será que todo mundo sabe o que é um pinico? Acho que sabe, né? Gente, pinico é aquela tigela que você mija e caga dentro, né? Ou de preferência só mijar, né? É, que criancinha tem o piniquinho dela, às vezes, quando tá aprendendo. Mas antigamente, não sei se hoje em dia também, as pessoas, mesmo adultas, continuavam com o pinico ali embaixo da cama pra… Ai, às vezes… É isso, tá com preguiça de ir, né, no banheiro. sim. Ou tem uma dificuldade, aí a pessoa precisa ali. Mas assim, meu avô não precisava. Ele podia ir no banheiro sem E ele gostava do pinico, era Mas uma mania dele. encher o pinico. Aí fica aquele mijo curtindo ali o dia inteiro, a noite inteira, aquele fedor de mijo. Que mijo fede, gente. O povo fala que bosta fede, mas mijo fede igual bosta. Ai, gente, nossa, isso era um trauma na minha vida, o pinico. Ah, eu também. Mas aí, né, não sei o dia de amanhã. Também não dá pra, né? Laís Barro. Não, também acho, né? Se precisar, vamos ter que se virar, né? Mas, poxa,
Dava pra levantar ali. É, então. Laís Barroques, na casa da minha tia, minha tia que é rica, inclusive, sempre foi proibido comer uma fatia de queijo ou presunto separado do pão. Se quiser comer, tem que ser com pão. Pode nem fazer um enroladinho de queijo e presunto. Ah, então pegar a fatia sem o pão era terminantemente proibido. Proibido. Nossa, por quê? Acho que Qual o eles sentido guardavam só disso? pra comer com o pão, né? Você não podia comer sem o pão, assim. Nossa, mas Essa Poxa, coisa não de posso comer também, comer? o povo tem várias manias, assim, né? Tipo, ai, só depois de tal horário, ai, não sei o que lá. lá em casa tinha de comer muita noite, não podia. Então. No máximo. Hoje em dia a gente faz o que a gente Eu quer também também. tomar banho, minha mãe, nossa. Um caos. Meu pai fazia um Pode inferno na minha tomar vida banho também. depois que comeu. Ai, gente. É. Mas parece que não pode mesmo, Não, né? não pode, não pode. Fui na casa de um parente, o Hazen, que os cachorros tinham mais liberdade que eu. Subiam na mesa, deitavam no sofá em cima da gente e comiam na mesma colher que eles comiam depois. Tinha pelo de bicho no prato, no copo, na comida, e todo mundo agia como se fosse normal. Hazen, aí são pais de pet, entendeu? Pais de pet. Se a criança vai mexer nos brinquedos, se a criança vai correr pela casa, o pet também vai fazer o mesmo. E aí você Não tem o que fazer. Obviamente, sujeira demais, né, poxa. Limites, né? Por exemplo, tá o prato lá, poderiam ter passado um paninho pra tirar antes, né? As coisas, pra te servir. Eu vi um aqui que falou que ele ia na casa das pessoas, a família comia no prato sujo, deixava o prato sujo em cima da mesa, aí outro ia lá e pegava o mesmo prato e comia no prato sujo. Tem sabe? gente que Tipo, come no mesmo prato também, né? come no mesmo Tem prato, gente que tudo come no sujo. mesmo prato. E aí, difícil, Mas aí né? pensar em economia, às vezes, de um Ai, sabão. gente, mas que nojo, né? Tá que pariu, que nojo. Não dá pra passar esse pano, não. Não, gente. Não dá. Mesmo no prato. Assim, ó, se eu como um salgadinho, mas aqui mais café da tarde. Se eu pego um prato, aí eu boto, sei lá, um pão, comi um pão com manteiga. Sim. Aí no mesmo prato eu posso botar uma fatia de pão e comer, né? Acho que um farelo Acho que tudo isso bem, pode, né? né? Acho que agora, Eu acho que pode. lambança de comida, Não, lambança. não dá, né? Ai, já- Coisa melada. Não, pegar um prato sujo que alguém almoçou, aí já botar em cima, aí eu já não sei. Mas eu tenho o hábito aqui, que aí eu não sei se todo mundo gosta. O Eduardo tá comendo, tem coisa no prato dele, eu vou lá e pego. Ele pega. Às vezes ele nem sabe se eu vou comer mais, ele já tá pegando. É que eu sinto que você não quer mais. Quando tá muito tempo ali, você não tá, eu penso, acho que o Eduardo não quer Aí mais. quando eu vejo ele, a mãozinha dele já tá pegando, gente. Ele é dessas, ele é dessas. Bob Esponja. Fui na casa de uma colega e não deixavam eu fazer nada. Desde colocar comida no prato, ligar a TV e até mesmo me embrulhar. Me davam tudo em mãos e levavam a gente de Uber em tudo. E isso era a rotina dessa minha colega. Me senti mal, porque voltei pra casa com inveja. Eu nunca. Acho que eu já fui em casa dos outros que me serviam também. É meio constrangedor também, né? É muito ali, né? Tipo, ai, É meio constrangedor. Eu também não sei, mas assim, também vou reclamar, né? Também não, né? Não. Mas isso do prato eu me incomodo, gente, das pessoas montarem o meu prato. Deixa que eu monto o meu prato. Você se incomoda. Aqui, gente, o Fih, ele monta as coisas pra mim, mas você não gosta que eu faça as coisas pra você. Já percebi. Eu tenho esse hábito de não. É porque, mas aí já vai pra outras coisas que não são de família, são coisas minhas, que eu não quero atrapalhar. E aí eu não quero que você, sabe, seja mais uma coisa pra você fazer. Então realmente tem essa relutância de aceitar ali alguém fazendo, às vezes, uma coisa assim. Mas poxa, às vezes eu te ofereço um café, botar um café na xícara pra você, sabe? Eu sei. Aí ele não gosta, ele se incomoda. E também nunca tá bom do jeito que eu coloco, da medida que eu ponho, do tamanho que eu ponho, do tanto que eu ponho. É porque assim, O Fih é muito peculiar, gente. porque às Muito, vezes- muito, muito. É porque é isso, por exemplo, se o Eduardo vai tomar um café com leite, ele gosta de um cafezão grande, né? Mas eu já sei que você gosta de menos. Eu coloco menos pra você. Mas às vezes é muito ainda que você bota, tá? E o Eduardo, ele tem a mania assim, né? Eu boto o café, ele nunca vai tomar o café inteiro. Aí, às vezes, ele pede mais. Ah, tá pouco. Coloca o pouco. Mesmo assim, ele deixa uns 2 dedos. Ele Não, nunca toma. 2 dedos é muita coisa, a vida. Não largo 2 dedos. É um dedo. Nossa, amor. Caramba. Ele não toma tudo. E às vezes eu fico, caraca, só faltou isso aqui. Ele não tomou por quê?
Ai, gente. Enfim, ó, já tá me expondo aí. Você também me expôs aqui É já várias coisas. lógico, tem que expor. Aqui, só brincando, gente. Aqui também é um pouco de DR aqui no divã, né? Vamos ler os comentários da semana passada, Fi? Já vamos? Vamos ler. Tem bastante comentário. Ai, eu tô amando que vocês comentam horrores, meninas. Então eu vou lá no YouTube ver o que comentaram no último Vai também. no YouTube. Semana passada lançamos o episódio sobre amigas que pesam, né? Aquela amiga que pesa ou aquele amigo. Ih. Muitos comentários aqui. Vou começar com a Mariana, que comentou: ó, eu corro de gente que gosta de pesar o clima. Tinha uma mulher que trabalhava comigo que sempre quando dava um bom dia, ela já respondia com uma cara de coitada e começava as lamentações. E isso era com todo mundo. Até que um dia a querida foi mandada embora. É, gente. Às vezes. É porque uma pessoa assim, na sua vida ou no ambiente, acaba realmente Suga tudo, né? sugando, né? Um pouco ali. Acaba Então. sugando, querendo ou não. Milena Silveira, o mais engraçado é que são essas pessoas que vivem postando frases e momentos positivos, iluminados e reflexivos no Instagram. Gente. É isso mesmo? É isso que é o bizarro. Que aí te dá, às vezes, até mais raiva. Porque você vê a pessoa lamentou. Aí quando tá lá nas redes. Não parece a mesma pessoa, né? Acho que eu cheguei até a falar. Aí você pensa, poxa, mas a pessoa, pra mim, não chega essa pessoa, só chega a outra que reclama. Mas às vezes também é uma maneira que a pessoa tem de, não sei, né? A gente não pode levar em consideração somente o que a pessoa posta, ela virtualmente. Porque todos nós encarnamos outras pessoas virtualmente. Às vezes a gente tá um dia mal, mas a gente posta uma outra coisa também, né? A Juliana Lopes comentou lá no YouTube, ó. Importante o Fi falar sobre terapia. Porque muitas vezes essas pessoas muito chatas estão passando por intenso sofrimento psíquico. E Juliana, realmente eu acho que é isso, né? A gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que, poxa, às vezes a pessoa tá mal e tem esses motivos, né? Às vezes a vida da pessoa não é fácil e tal, né? Mas também aí, aquilo que eu comentei até, né? Permanecer às vezes na coisa sem procurar uma ajuda, também é responsabilidade dela, né? Poxa, você vai querer viver nesse tenso sofrimento? Poxa. É, complicado. Jota, eu amo pesar o clima com pessoas inconvenientes. Um dia uma menina da faculdade disse que o anel que eu usava tava meio preto, ou seja, material bem ruim. E eu respondi, e ele era da minha avó que me deu antes de morrer. E eu nem conheci meus avós. KKKKK. Olha, gente. Muitos de vocês mandaram que gostam de pesar o clima. Fiquei chocado com isso. Mas aí eu não sei se necessariamente isso encaixa no tema pesar o clima. Mas quando a gente trouxe, era mais dessas pessoas que não tem tanto essa noção. Mas aí é bom também a gente perceber que tem gente que faz isso intencionalmente. Sim. Porque às vezes a gente fica com dó, e aí a gente pensa, será que a pessoa não tá me fazendo de trouxa também? Então… Exatamente. Que nem vocês estão fazendo com os outros. Exatamente. Ó, aqui temos o caso, ó, também, ó, a Luciliá dos Santos. Ela se assumiu uma pessoa que pesa o clima, certo. Mas ela conseguiu se livrar desse hábito, ó. Eu pesava o clima por falar de doenças. Certo. Que já passei. Hoje estou bem melhor. Fui evitando. Até hoje, evitando até hoje vir na minha cabeça falar. Acho que ela tá, tipo, mentalizando. Sim. Não vou falar. Uma libertação. Hoje tento ouvir mais e falar menos. Ou melhor, conversar. Acho que, tipo, trocar ideia, né? Certo. É melhor do que trazer. Eu acho que assim, Lucy, não dá pra você também deixar de falar de você, porque acho que quem é seu amigo faz parte a gente trocar, né, nossas vivências, né? Acho que o problema é quando é só isso, quando só vem, né? Você também tem o direito de desabafar, né? Também acho. Mas eu acho que se a gente percebe, a gente mesmo já percebeu, então acho que realmente é uma luz da gente, realmente acho que eu preciso mudar. E que bom que você tá conseguindo, amiga. Mas eu gostei que vocês assumiram ser essas pessoas. É importante. A autoconsciência, gente, a autorreflexão aí, já é um passo pra você melhorar, né? Se você reconhece. Ó, a Valentina Murci comentou aqui de você, Eduardo. Edu, tô me sentindo exatamente como você. Nisso de não querer assistir mais nada. Ixi, gente, eu vou ter que dizer pra vocês que esse período talvez… Não que acabou.
Né, acho que falar que acabou também é muito forte. Porque a gente foi no cinema esses dias assistir um filme. A gente viu um filme só, mas também não, né? Mas vou continuar a Valentina aqui. Poxa, antes era uma alegria. Tinha tanta coisa que me atraía. Hoje parece que tem tanta coisa que não... Parece que tem tanta coisa que não consigo mais ter um momento de prazer ao assistir algum filme ou alguma série. É uma frustração imensa pegar, às vezes, o tempo que tenho livre no fim de semana e sentir que nada me dá a mínima vontade de ver. Valentina, eu acho que a gente também fica muito... Porque a gente vê as outras pessoas fazendo isso, comentando. Sim. E aí dá aquele rolê de tipo, poxa, por que eu não tô sentindo isso também? Sendo que a gente não é obrigado a sentir nada. Às vezes você tá nesse momento mais introspectivo que você não tá afim de ver mesmo, amiga. E é só uma fase, entendeu? Eu acho que o Eduardo também... A gente tá nessa fase... Eu acho que são fases. Não acho que eu tô assim pra sempre, entendeu? Porque a gente tava vendo meses atrás e agora a gente parou. Não, e a gente foi... Vou até falar mais lá no episódio pra íntimos, mas a gente foi ao cinema, gostei do filme, foi legal, tudo. Mas aqui em casa eu tô com essa preguiça de ficar procurando coisa e colocar e começar. E aí tem um monte de coisa. E aí eu fico pensando, eu prefiro perder meu tempo sem fazer nada comigo mesmo, descansando, do que ver uma porcaria, entendeu? Então eu tô nessa fase, mas são fases e fases, gente. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. É isso. Tem mais comentários? Não, tem bastante. Nossa, no Spotify tem milhares. Você quer que eu leia mais um? Acho que mais um. Vou ler mais um, então. Esther. Nossa, esse episódio saiu no momento exato que estou em processo de me afastar de uma amiga de anos por pesar o clima. Sempre a vida dela tá ruim, mas também se você falar uma conquista, ela também sempre tem uma conquista melhor. A última que realmente fez eu me afastar foi meu aniversário, que uma amiga próxima de nós duas falou que estava grávida e ela detalhou a morte do irmão recém-nascido dela. Meu Deus. Aí ele parecia um boneco todo gelado. Cara, fora também falar que queria ter filho depois da notícia. Tipo, a pessoa sempre quer... Pelo amor de Deus, gente. Deus que me livre. Esther, se afasta mesmo, é sobre isso. Amiga, se você não tá bem... se não tá te fazendo bem, cai fora. Você dá um toque. Tem um caso aqui, a menina falou que tinha uma amiga assim, nessa vibe. Eu perdi o comentário dela, mas tá lá no YouTube, gente. E aí ela chamou a colega de Maria Obituário. Ai, que horror! Porque ela sempre trazia notícias más. E a partir desse momento, essa colega parou de levar. Então às vezes alguém precisa mandar uma realzona, entendeu? Ela falou que fez uma piadinha e tal. Achei aqui, ó, a Daida Damas. Eu tenho uma amiga que todo dia tinha uma notícia ruim pra contar. No Insta, só mandava notícias ruins também. Você vê que não bastava o presencial, tinha também um online. Todo o assunto ela puxava para uma tragédia. Um belo dia chamei ela de Maria Obituário, no meio de um monte de gente, na brincadeira. E depois desse dia, ela se conteve. Então, às vezes, uma piadinha ajuda ali a dar uma melhorada, né, no ambiente. Uma coisinha, né? É sobre isso. Amei. Gente, tem muitos comentários. Se vocês gostam de ler comentários, eu vejo que muitos de vocês também comentam assim: cheguei muito cedo, não tem tantos comentários. Mas já tem bastante pra vocês lerem. É só entrar no episódio do Spotify ou no YouTube, que foi o caso que o Fih leu, que o pessoal tá destrinchando bastante os assuntos. E é legal ver que os assuntos que a gente tá trazendo aqui engajam vocês a ponto de vocês comentarem textões como forma de desabafo também, né? A gente também fez um post lá no Instagram do podcast, né? Que era o Muro das Lamentações, pra você ir lá e deixar uma lamentação. Gente, eu postei, em menos de 5 minutos tinha, tipo, uma chuva de lamentações. É isso, se fosse lamentar no lugar certo, às vezes, né? Vamos concentrar as lamentações ali pra não encher o saco dos outros, tá bom, gente? É isso aí, gente. Um beijo pra vocês, aproveitem o final de semana. Lá no Íntimos vamos contar aí o que a gente foi assistir no cinema. Foi o Superman, já vou falar aqui, mas nossas impressões a gente conta lá. Nossas impressões a gente pra conta apoiadores, lá, tá vocês. Bom? Lembrando que tem um episódio pra apoiadores nessa sexta e um segundo episódio pra apoiadores na segunda, lendo um caso único de vocês. É só fazer o upgrade aí de R$10 pra 17 lá no Apoia-se, tá bom? Um beijo, gente. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Até. E não Tchau. pesem o clima. E também, antes de achar a família dos outros estranha, às vezes é a sua que tá sendo. Vale a reflexão.